Está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou a Rafa e hoje a gente vai falar sobre uma implementação, uma tecnologia que está mudando, né, a forma como a gente gerencia ambientes de desenvolvimentos, que são as containerização de desenvolvimento, os famosos Dev Containers, que mudam aí, né, tiram essa complexidade da gente ter que lidar com diferentes versões, diferentes configurações de um ambiente. Para isso, tô aqui com a minha colega de bancada, Fernandinha. E aí, Rafa? Pois é, tô animada pra esse papo. Quem nunca, né, como você já falou, quem nunca teve que lidar com os problemas de múltiplas versões, de bibliotecas e, enfim, frameworks no computador, né, e falar, que merda, podia ter um container. Eu já perdi a conta de quantas versões do Python eu tenho instalado. Exatamente. Então, tô animada pra esse papo. E pra isso a gente trouxe aqui, né, duas presenças icônicas, dois arquitetos de soluções aqui da DTI, o Dudu e o Igor. Bem-vindos. Muito obrigado, vou estar aqui de novo. Muito obrigado aí. Acho que terceira é pedir música, né? Já é a terceira presença, agora já posso pedir aí música. E vamos lá, vamos pro papo que acho que é bem legal mesmo o assunto. Acho que a gente pode começar então com a clássica pergunta, né? O que é e pra que serve um Dev Container? Dev Container, ele é basicamente você criar um container, né, onde o seu ambiente de desenvolvimento está lá dentro. Então, quando você vai desenvolver, você roda aquele container na sua máquina, ou na nuvem, existem algumas tecnologias na nuvem para isso, e a partir dele você se conecta nesse container e o seu ambiente de desenvolvimento está todo ali. A ideia é que o seu ambiente de desenvolvimento com isso seja padronizado, seja repetível, para que quando você vai fazer um onboarding de novas pessoas no projeto e tudo, você não precisa ficar configurando a máquina, instala isso, instala a versão de .NET tal, instala Node tal, e igual você comentou, várias versões de Python, né? Você fala, cara, todo mundo vai usar a mesma versão para evitar o famoso na minha máquina funciona. Você vai garantir que todo mundo tem aquela mesma configuração, e aí com isso você diminui a chance de ter problemas de setup, né? E você consegue agilizar o início de uma pessoa dentro do projeto. E um caso assim, talvez até complementando um pouco dos exemplos que o Dudu passou, mas eu diria também aquele caso que você precisa ficar trocando de projeto a cada semana, às vezes até mesmo no mesmo dia, né? Você ter contextos diferentes ali, então isso traz um ganho ali, porque você já vai ter o seu ambiente e não vai ter o conflito de versões e de instalações. Então, não só porque eu tenho várias versões do Python, eu tenho várias versões do Java, mas para que nenhuma outra linguagem vai impactando ali na questão das dependências e conflitos na máquina. Ainda mais o arquiteto, né, que geralmente está em mais de um projeto. E é difícil, gente, começar a usar o Dev Container, porque eu mesma, né, já conversando com alguns times aqui, falei, mas por que vocês não usam Dev Container? Ninguém sabe muito bem falar assim, normalmente não conheço, ou não sei lá, me parece difícil, não sei, e aí, é difícil? A maior dificuldade para começar a usar o Dev Container é você ter a sua máquina preparada para isso, com um ambiente de virtualização configurado e funcionando ali para que você possa rodar um container na sua máquina, sabe? Eu acho que essa é a única coisa que você precisa, é o pré-requisito para você rodar um Dev Container. Então, essa parte talvez seja uma barreira, porque as pessoas têm que ter um pouco desse conhecimento, tem que ter isso lá, tem que ter um ambiente de virtualização funcionando para que você possa pegar, principalmente as IDEs hoje que suportam o uso de Dev Containers, que possam usar desse ambiente de virtualização para poder criar um novo Dev Container. Uma vez que isso está feito, por exemplo, usando um VS Code, cara, é extremamente simples. Ele tem os wizardzinhos, cara, Ctrl+Shift+P, né, barra de comando lá do VS Code, novo Dev Container, ele já te fala, cara, o que você quer? Você vai começar com uma versão de Node, de Python, de .NET, você escolhe as ferramentas que você quer instalar em cima daquele seu ambiente de desenvolvimento e pronto, já está lá. E a partir do momento que você tem isso, aquilo ali vira um artefato do seu desenvolvimento, né? Ele gera um arquivo JSON com essas configurações, e como ele é um artefato, ele está comitado no repositório, ele está lá dentro para você usar e para você evoluir ele. Então você pode começar de forma super simples, só com uma imagem padrão, e a partir do momento que você vai precisando de outras coisas, que você vai colocando outras ferramentas lá dentro, você vai evoluindo ele, colocando scripts de inicialização, de customização, que você pode colocar também, falar, na hora que o Dev Container for criado pela primeira vez, você vai fazer essa e essa configuração, por exemplo, gerar uma chave que vai ser usada como um secret na sua aplicação local, para autenticação, com banco, com algum banco local, alguma coisa assim. É bem simples, costuma ser bem direto para quem está acostumado a usar essas ideias. A única questão é você ter esse ambiente na sua máquina. Eu acho que o maior medo das pessoas hoje que tá quando fala de Dev Containers é o famoso Docker. O Docker, assim, às vezes
tem muito desenvolvedor ainda que vai dormir sonhando com o Docker ali. Se teve que configurar volumes, teve que configurar network, portas, enfim. Mas é igual o Dudu comentou. Acho que hoje você tem na sua máquina uma máquina que suporta a configuração de Docker, né? A virtualização e um editor de uma IDE, um editor de texto que consiga dar o suporte para Dev Container, que hoje a maior parte do mercado já possui esse suporte, né? Então a gente está falando, o Dudu comentou de VS Code, nós temos também as IDEs da JetBrains, então você tem lá o IntelliJ e as outras IDEs que fazem parte ali da JetBrains, né? Que possui esse suporte, então acho que fica mais a cargo assim. Hoje eu tenho uma aplicação, ela pode rodar em Docker, estou ali containerizando a aplicação, por que não fazer esse tipo de abordagem também para o desenvolvimento, né? E ter as vantagens, como a gente comentou, de ganho ali do processo de onboard e a padronização. Porque vira e mexe aconteceu até mesmo de extensão quebrar a parte lá do VS Code. Um usa a editação de um jeito, outro usa do outro. Acontece. E com IA, assim, isso ainda parece que fica mais fácil ou não? De criar esse primeiro Dev Container, essa versão inicial? Eu nunca tentei, pra falar a verdade, porque é tão fácil, tipo assim, lá no VS Code, next, finish e acabou. Eu nunca tentei chegar e pedir pra um copilot da vida, falar, cara, cria isso aqui pra mim. Porque às vezes a gente gosta desse negócio, às vezes vamos usar IA e tudo, que esquece que às vezes tem um jeito um pouco mais fácil do que... A IA vai ajudar em tantas outras coisas, igual eu brinco quando comecei a mexer, que eu fiquei empolgado com usar IA, que eu pedi a IA pra fazer o push pra mim no Git. E no VS Code você dá um clique e você faz isso, pronto. Mas você quer pedir a IA. Exatamente. Então eu fiz a criação de um Dev Container, mas, cara, você usar a IA em cima de um Dev Container vai te ajudar no sentido de que você pode pedir pra IA interagir com as ferramentas que você colocou lá no Dev Container também. Você consegue abstrair um pouco mais dessa questão. Você só fala, cara, eu vou precisar de ter isso aqui, eu vou precisar de ter um Redis rodando local, alguma coisa assim e tudo. Então você cria lá o seu Dev Container, fala que seu Dev Container vai ter um Redis, os negócios lá já tem suporte a isso, e você consegue falar, depois que você criou, falar, configura o Redis assim, já insere para mim uma chave no Redis desse jeito aqui, com esses valores, algumas coisas assim. Então você consegue usar o melhor dos dois mundos, eu acho, dentro disso. Porque tanto faz como tanto fez para IA. Se tá rodando Dev Container, se tá rodando local, o que é? É o seu unir de desenvolvimento ali para todos os efeitos. Mas talvez assim, fazendo um pouco do papel do advogado do diabo, querendo tirar de vocês quais são as desvantagens disso, eu queria comentar uma experiência que eu tive, assim. Quando eu usei pela primeira vez, foi inclusive num projeto que eu tava com o Dudu, e a sensação que eu tive, eu tinha um conhecimento muito superficial de Dev Container na época, e aí eu fui rodar pela primeira vez o Dev Container, aí eu simplesmente era um script infinito que começava a rodar e começava a instalar tudo ali, e eu tava tendo que esperar aquilo ali ser gerado de alguma forma, e pra mim parecia uma caixa preta, e eu senti que, cara, eu não faço a mínima ideia do que aconteceu aqui, eu não faço a mínima ideia de como configurou, mas configurou. E eu fico pensando se para um desenvolvedor júnior isso não pode trazer um impacto negativo dele simplesmente também não saber fazer ideia do que aconteceu ali, por que o ambiente dele funciona, o que tem que configurar, quais dependências eu preciso para rodar alguma coisa. O que vocês acham, assim, essa curva de aprendizado para o dev júnior, para alguém que poderia tirar o benefício de ter que instalar o ambiente e configurar tudo na mão? Bom, eu acho que assim, eu faço a diferença, trago um cenário que é um pouco diferente no sentido de o mesmo dev júnior, ele configurando 5, 6 microserviços na máquina dele, e que na maioria dos casos ele vai estar rodando algum script que ele não está conhecendo ou que dá um output diferente e do que estava esperando ali naquele script, na tarefa dele. Então eu acho que assim, hoje a gente mantendo uma documentação, acho que nada mesmo utilizando o Dev Container, nada impede da gente ter uma documentação no README ali, que possa ter quais são as ferramentas. Hoje, o arquivo do Dev Container, ele é um arquivo JSON. Então, é um arquivo, teoricamente, simples da gente estar lendo ali, um jeito mais visível para um desenvolvedor. Mas a gente atualizando isso no arquivo README, trazendo essa documentação, também facilita no dia a dia até mais do que fazer com que a instalação seja em repositórios separados, sabe? Até pegando no que você falou, Igor, eu acho que, tipo assim, é super importante a gente ter um README para
poder ter a explicação de, cara, como que funciona aquele projeto, né? Isso, o README, ele tem que existir, tipo assim, esse direcionamento, ele vai existir para qualquer tipo de projeto. Quando a gente falou que o Dev Container vai ajudar, ele vai ajudar no onboard, diminuir o tempo de onboard, também não quer dizer que a pessoa não vai ter onboard nenhum. Já chegou, cara, já cospe código aí. Você tem que explicar para ela, cara, qual que é o contexto, como é que você vai botar seu projeto para rodar. Você vai ter que ter esse passo de explicar e de mostrar qual que é o caminho das pedras para você começar a cuspir código ali dentro. Então, seja um README, seja uma explicação presencial, seja alguma coisa assim, você vai ter que dar esse contexto para a pessoa. Não é só tacar ela, vai, se vira, sabe? E aí vem uma outra coisa, que é outra coisa que você comentou também, Igor, que isso que você sentiu, Rafa, às vezes, é muito pelo fato de que o Dev Container, ele é um Docker. Ele é um container que está rodando ali. Então tem muita coisa relacionada àquilo. Então a pessoa que vai estar desenvolvendo, usando um Dev Container, ela tem que ter um pouco desses conhecimentos. Ela falou que sentava ali e ficava vendo um tanto de coisa acontecendo e não entendia. Cara, ele está baixando uma imagem Docker, está executando aquela imagem Docker, então, cara, vai depender muito do tamanho de cada layer, da imagem lá para saber quanto tempo. Eu fui aprender Docker depois disso, inclusive, porque eu percebi exatamente. Que eu precisaria aprender na marra. Eu acho isso até um cenário até que dá mais confiança para o time na instalação, mesmo que a gente esteja aguardando a execução, por estar repetindo aquilo várias vezes, né, os mesmos passos ali, é algo que, assim, é diferente do que eu ter um script que estava versionado em algum lugar e eu tentar rodar isso na minha máquina, sendo que eu poderia ter alguns resultados diferentes. Então, isso é até um nível de maturidade que traz pro time assim, pô, eu tenho confiança do meu processo de onboard. É algo bom. Isso é muito assim, eu não tive a sorte de trabalhar com Dev Container na minha época, né? Mas assim, eu acho que eu seria muito feliz trabalhando com uma tecnologia dessa, porque uma das coisas que eu acho mais chatas no mundo é você ter que fazer instalação de preparação de ambiente de projeto. Assim, eu peguei recentemente, assim, um time, né, que tava auxiliando esse time com outras coisas, né, mais relacionadas a IA e tudo mais. E aí, eu resolvi baixar esse código do time pra minha máquina. Meu Deus do céu! E aí, eu tive um tanto de problema. Um tanto mesmo, vários. E o time teve um pouco de dificuldade de me ajudar. Sendo que uma dev tinha acabado de entrar no time há pouco tempo, sabe, assim. Então, ela também teve que passar pelo processo de onboard. Ela também teve outros erros diferentes dos meus. Ou seja, 2 pessoas em muito pouco tempo perderam muito tempo pra preparação de um ambiente, sabe? Então, assim, eu vejo muitas vantagens realmente, assim. Exatamente. E já é algo que eu já tenho visto em muitos projetos, às vezes muitas bibliotecas, muitos frameworks que eu vou baixar porque eu sou o doidão que quer aprender alguma coisa, eu baixo o código lá do GitHub e vou lendo lá e abro na minha ideia e vou vendo. Eu já vejo que já tem vários que já tem isso, que já tem os Dev Containers configurados lá, que se você quiser pegar e rodar local essas bibliotecas, você já consegue fazer diretamente. Então, eu acho que isso ajuda pra caramba nessa parte, cara. É muito bom você já pegar, abrir o código, baixou, clonou o repositório, um comandinho já tá rodando tudo, sabe? Isso é muito bom. É muito pouco frustrante, né? Isso em contribuição de projeto open source é excelente, porque já é algo que você quer contribuir. Às vezes, muito desenvolvedor fala, não quero fazer... Eu até sei o que eu posso contribuir ali, mas até eu instalar na minha máquina, fazer um processo... Ainda tem alguns projetos que pedem um formato de commit, um formato, além da alteração em si, né, um documento para falar o que foi feito. Então, esse já é uma etapa que facilita e até faz com que a pessoa fale, não, peraí, tá fácil de realmente instalar aqui, de baixar na minha máquina. Deixa eu aproveitar e investigar um pouco mais. Exatamente. Vou fazer uma pergunta pra vocês. Existe alguma limitação, algum fator crítico que vocês olham e falam, não dá pra usar Dev Container nesse cenário? A gente teve um caso prático num penúltimo projeto que eu tava lá, onde a gente precisava de ter acesso à parte gráfica da máquina, a parte de tela, né? Enfim, a parte de monitor, de tela e tudo, principalmente relacionada a Cypress, de fazer teste que captura a tela que está executando o local. Então, para isso, a gente teve que tentar se virar para instalar todo o arcabouço de drivers gráficos, dessas coisas todas, dentro de um Dev Container. A gente conseguiu sair do outro lado, conseguimos gerar uma telinha bem simples, bem limitada, digamos assim. Conseguimos, não foi fácil, um monte de pesquisa na internet, aí sim foram uns 2 dias de configuração,
para que a gente conseguisse rodar isso. Então tem essa questão que talvez seja algo a se pensar se o seu projeto depende muito disso, sabe? Depende muito de coisa relacionada a processamento gráfico, se depende de um ambiente gráfico rodando ali pro seu projeto, para capturas e essas coisas todas. Então eu acho que qualquer ferramenta que, por exemplo, vai abrir um navegador, que vai rodar um Chrome e tudo no seu ambiente lá, dependendo do que for, você pode ter algumas dificuldades. Então essas ferramentas de teste ponta a ponta e tudo, é algo a se avaliar quais os recursos efetivamente necessários ali dentro para você ter. E quando você roda, né? Beleza, você configurou, convenceu o time lá, ensinou, tá configurado lá o Dev Container para aquele projeto. Ele impacta em algo na velocidade do desenvolvimento? Ou seja, né? Fica mais difícil, fica mais lento a máquina? Como que é? Bom, a gente está falando de rodar um container na sua máquina. É um ambiente virtualizado. Toda virtualização, ela vai ter um impacto de recursos na sua máquina. Então ela vai precisar dependendo do que você for ter, dependendo do que você for rodar, cara, se você quiser abrir 3, 4, você tá em 4 projetos ao mesmo tempo, querer abrir os 4 junto ali, vai depender da máquina que você tem. Pode ter um impacto se você fosse abrir eles fora do Dev Container, abrir os 4 projetos simplesmente rodando na sua máquina local e você configurar a sua máquina local para rodar os 4 ao mesmo tempo. Com certeza vai ter menos impacto de recurso. Então, isso é um contraponto que a gente tem que pensar um pouco nisso. Mas, até para isso, dependendo, a minha empresa tem muito disso, tem vários contextos, pessoas têm que abrir vários projetos ao mesmo tempo. Existem formas de você executar os Dev Containers na nuvem, de forma virtualizada. O GitHub Codespace é uma das formas de se fazer isso, é uma forma padronizada de você ter esses ambientes lá, e que você estando dentro de um ambiente desse do GitHub, você vai rodar o seu Dev Container na nuvem e você vai se conectar via sua IDE nesse ambiente rodando na nuvem. Então não vai é na ter sua nada máquina instalado na minha máquina. Não, ele tá rodando e tá conectado lá, quase como se você fizesse um SSH, um trem assim, fazendo um paralelo bem grande. Eu tenho uma experiência assim, tão não distante, mas foi um projeto que eu estava fazendo na faculdade. Para a matéria, eu precisava rodar uma aplicação em .NET, uma aplicação em Python e falar um pouquinho sobre a diferença dessa aplicação nas duas linguagens. Para minha surpresa, eu fiz em casa, lá com o meu Dev Container, como eu já estava fazendo, só que na faculdade não tinha as versões instaladas e eu não estava conseguindo rodar de fato o que eu tinha na minha máquina. Mas, como o código já estava no GitHub, era algo que através do próprio navegador, eu já pude abrir o Codespace e tá desenvolvendo lá dentro. É claro que assim, a internet teve que me ajudar, que era algo que é importante, mas a configuração da máquina foi até melhor do que estava na máquina host, digamos assim. Que aí eu pude rodar, pude fazer meus experimentos, fazer minha apresentação de forma que, como a gente utiliza a nuvem, como os recursos hoje normalmente, sabe? Consumir recursos de computação através do browser, do navegador. Sobre essa questão de ser computacionalmente custoso você ter um Dev Container, você acha que, por exemplo, você está na situação de monorepo, que você tem um Dev Container para tudo, você acha que pode piorar o problema ou você pode quebrar em mais de um Dev Container, isso é possível? Acho que não, acho que nem é o objetivo. Vou dar um exemplo focado no que a gente trabalha, só para talvez ficar clara a pergunta. A gente era um time multifuncional, então tinha o time de desenvolvimento, e tinha aplicação e tinha a parte de engenharia de dados, e eu era a única engenheira de dados assim desse time. Então, e aí eu cheguei a um determinado momento que eu precisei começar a colocar minhas coisas no Dev Container. E aí eu tinha tudo aquilo ali, né, dentro da aplicação, rodando junto com as minhas coisas que eram ínfimas, né? Era um DBT, era um PySpark, enfim, as bibliotecas do Python. Você acha que nesse caso poderia ter um Dev Container por papel, né, sei lá, engenheiro de dados? O que eu diria, é só aproveitando que esse é um cenário que aí a gente volta um pouquinho lá falando do Docker, que aí é a base do Dev Container em si. É algo que, assim, no monorepo você pode ter vários containers lá dentro. Então, é um Dev Container, só que internamente ele tem vários containers e você está fazendo uma separação de papel ali dentro. Então, assim, é algo que, eu preciso gerenciar aquele container específico para que ele tenha suas configurações. Não há problema. Você pode estar falando, eu quero priorizar um pouco mais meu recurso de computação aqui para a parte de banco, por exemplo, do que do meu container de aplicação, já que o meu container de aplicação ele vai subir
mas eu não vou estar trabalhando 100% nele. Até porque, tipo assim, quando a gente está rodando, quando a gente define, quando a gente faz um dev container, você pode falar para ele, cara, usa essa imagem aqui, mas ele também te dá a opção de você passar um Dockerfile e ele já pegar daquele Dockerfile que você configurou e criar o dev container em cima daquele, ou você pode usar um Docker Compose, onde você pode subir vários componentes. Você vai falar lá no seu JSON, dentro daqueles vários containers dentro do Docker Compose, qual que é a sua máquina, onde ele vai falar, cara, esse aqui é o container de desenvolvimento, e os outros containers que ele vai subir vão ser com coisas do seu ambiente, igual eu dei o exemplo lá do Redis, que a gente pode ter rodando. Do projeto seguinte ao que a gente trabalhou, Rafa, a gente tinha lá um container para o Azurite, que é um esquema de virtualização de recursos da Azure, né, de Azure Storage. Tinha um SQL Server local, que era o que o pessoal precisava, né? A ideia era fazer realmente tipo um airplane mode para você desenvolver totalmente offline. Então ele rodava um banco de dados local ali também. Então você pode ter os seus vários containers de acordo com os serviços que você quer. E como é um Docker Compose, você consegue gerenciar ali, igual o Igor falou, quantidade de recursos, de start, stop, essas coisas, de como você vai estar coordenando aquele ambiente. Então você consegue falar, igual você falou, tô no chapéuzinho de dados, eu consigo olhar para aqueles só o que containers você lá e tudo e fazer essas configurações. Dá para ter isso, né? Acho que, tipo assim, nunca pensei em ter vários dev containers diferentes para o mesmo projeto. Gostaria de saber se existe alguém usando dessa forma, sabe? Seria interessante. É até bom, né? Se alguém estiver nos ouvindo e usa dessa forma e quiser comentar, né, nas nossas redes, no Spotify, fiquem à vontade que a gente vai gostar sim de saber. É que eu trouxe um cenário muito específico também. São poucos times que você tem a engenharia de dados dentro do time de desenvolvimento, né? Com os devs. Um uso recente, tinha até comentado, peguei essas ideias com o Dudu, a gente estava conversando sobre um assunto um pouco diferente, que era Terraform, e como otimizar a configuração do Terraform, de como garantir os processos ali de estar utilizando o estado remoto do Terraform. E foi algo que na hora do projeto eu comecei a construir, aí é algo que dentro do VS Code que eu estava utilizando na época, já tinha para você, eu quero comitar quais são as extensões que eu vou estar utilizando aqui nesse projeto, tudo certinho. Quando eu vi, falei assim, opa, só falta uma coisa, eu colocar o dev container de fato, que é onde eu vou garantir qual é a versão do Terraform, qual é a versão do TerraGrout. Hoje, você utilizando, o Dudu comentou há pouco, você pode estar utilizando ali, instalando pacotes dentro da sua imagem. Então, você pode startar de uma imagem já de template da Microsoft ou de outras empresas e que você vai adicionando então pode ser uma imagem customizada e você adiciona os seus pacotes. Nesse caso, eu fiz a instalação usando as features do AZ CLI, que basicamente toda vez que aquela imagem fosse iniciada, ela já tinha aquela versão própria do AZCLI. Com isso, conectando na versão específica do Terraform, eu sei que meu projeto vai estar rodando em todo mundo. E não só de desenvolvimento, né? Não só Python, C#, mas um projeto relacionado a IAC, a infraestrutura como código em si. Exatamente. E essa facilidade é que te ajuda a ter o seu dev container todo configurado nas suas diferentes sabores de desenvolvimento ali dentro do projeto. Igual esse projeto que a gente estava, né, Rafa? A gente tinha serviços em Node, a gente tinha serviços em .NET, a gente tinha a parte de dados que mexia muito com Python. Então, cara, como é que a gente mexe nessa salada num dev container só, sabe? Então, a gente definia nossa imagem base, cara, nossa imagem é essa, e usando esse conceito que o Dev Container traz de feature, você consegue falar, essa imagem, além dela já ter tudo que ela tem, você vai botar a feature A, a feature B e a feature C. A feature A era o .NET na versão 7, a feature B era o Terraform lá, o Python, sabe? São formas padronizadas de você colocar mais ferramentas, mais recursos, você instalar outras coisas dentro do seu Dev Container. Então, igual eu falei, você começou lá o Dev Container, já tá lá, eu posso rodar o .NET CLI, eu posso rodar o Node, desde que estejam configurados dentro de feature, dentro da imagem própria, já tá tudo rodando o Azure CLI, então já te deixa com o seu ambiente todo preparado já para isso. Eu tenho uma confissão a fazer, eu demorei a colocar o DBT no Dev Container, eu fiquei instalando ele localmente, até quando não dava mais. Mas eu acho que isso é uma coisa legal do Dev Container, porque o Dev Container, ele não te obriga a usar ele. Ele tá lá no repositório. Se você quiser usar, se você quiser trabalhar com todas essas ferramentas dele, você vai trabalhar. Agora, em teoria, continua sendo seu código, seu repositório, você pode instalar tudo na sua máquina também. Não tem problema. Quem não gosta ou não consegue, ou tem algumas dificuldades com o recurso da máquina mesmo, tá numa máquina que às vezes não tá suportando tanto, pode usar fora do Dev Container o seu repositório. Vai ter todo o trabalho de instalar essas ferramentas que o Dev Container já te dá, mas
Quem não quiser usar, tranquilo. No projeto que a gente estava, Rafa, tinha pessoas que não usavam Dev Container. Tinham pessoas que preferiam trabalhar tudo instalado na sua máquina. E eu fiquei muito tempo meio que numa fase de POC, né? Que eu tava testando o DBT, então tava até ir pra produção ali, eu tava experimentando, eu tava trabalhando sozinha, então pareceu mais simples, né? De ter que enfrentar o monstro do Dev Container. Eu fico pensando justamente nisso, em quais são os argumentos, né? Que as pessoas que têm um projeto com Dev Container configurado, mas ainda assim escolhem não utilizar e instalar por si só. É só o consumo de recursos da máquina ou facilidade, igual a Rafa falou, alguma outra coisa? O que vocês acham? Na época, o problema específico que a gente teve, isso aí nós estamos falando de coisa de 2 anos e meio atrás, foi do gerenciamento do ambiente de virtualização mesmo. Que a gente teve, que foi bem no momento de transição daquela questão da licença do Docker Desktop, onde se poderia usar, se não poderia usar e tudo, aquela coisa toda. Então, durante essa transição, que a gente não tinha mais a possibilidade de usar o Docker Desktop naquela época, como que a gente usava o ambiente de virtualização ali? Então, a gente tinha o WSL do Windows, que 2 anos e meio atrás também não era tão estável igual é hoje já, e dentro do WSL, você tinha que instalar o Docker lá dentro, você gerenciar o Docker lá dentro, porque não tinha o Docker Desktop dentro do Linux que você gerenciava, para que, através do WSL, você conseguir usar a sua IDE e criar um ambiente de Dev Container lá dentro dele. Então, nesse gerenciamento desse tanto de coisa aí, a gente tinha algumas dificuldades. Vira e mexe, a gente perdia a configuração de DNS e tudo e tal. Aí o pessoal, alguns desenvolvedores falaram, cara, não, pra gente não ficar agarrado aqui tentando resolver e tudo, vou continuar o desenvolvimento. A pessoa já tinha as ferramentas instaladas, na verdade, só seguiu a vida sem usar o Dev Container. Com o tempo, a gente foi descobrindo outras ferramentas. Hoje, a gente usa uma ferramenta chamada Ranger Desktop, que ela é uma ferramenta que faz essa configuração para você. Ele faz exatamente isso. Ele instala o Docker no WSL para você, ele instala uma imagem específica do WSL. Lá dentro, ele instala o Docker e cria um túnel do Docker na sua máquina Windows. E ele faz todo esse gerenciamento para você. Então, ele consegue fazer isso tudo. E desde então, a gente não teve problema mais. Quando a gente começou a usar essa ferramenta, a gente não teve mais problema com essa questão de manter esse ambiente de virtualização rodando localmente. Então, é aquilo que a gente falou mais cedo. O problema é o ambiente de virtualização, é esse conceito, essa curva de aprendizado que traz um pouco de desafio para isso. É igual a Rafa falou, né? Assim, na facilidade de fazer o que eu também já conheço, já faço, já fiz 500 anos. Às vezes você tá na pressa, né? Quer fazer um negócio rápido, você fala assim, eu não vou gastar um tempo, né? Apesar de que eu tenho certeza que no futuro esse tempo vai valer a pena. Pip install DBT, pelo amor de Deus. Nossa. Exatamente. No meu caso foi exatamente isso, assim, acho que eu rodava já o WSL na minha máquina, eu falei, pra que eu vou ficar fazendo isso? Já que já tá o Ubuntu lá, tudo certinho, não precisei fazer tanta configurações assim no Ubuntu, só que aí eu comecei, preciso instalar uma versão do Python. Não, vou colocar o PyEnv lá que eu vou gerenciando as minhas versões do Python e tá tudo tranquilo. Não, agora peraí, tem um Node, o Node tem um Node version. Aí foi tratando, agora eu preciso subir o Python, mais uma versão específica do Node. Aí você vai adicionando complexidade e fala assim, agora realmente faz sentido eu ir lá pro Dev Container, porque realmente esse aqui eu vou conseguir fazer, mas o gerenciamento vai ser ainda maior, vai ser uma complexidade maior. Você está dizendo assim, que se um projeto talvez é muito simples, ou tem coisas que, enfim, não tem tanta instalação, tanta versão, tanta coisa envolvida que eu realmente preciso de preparação de ambiente, talvez não é um candidato bom para eu ter um Dev Container, porque eu vou criar simplesmente uma complexidade que às vezes não vale a pena. Acho que depende. É verdade? Mas se for um projeto 100% Python, que eu gerencio todas as bibliotecas ali dentro do Python, usando o pip. Aí eu tenho o V, por exemplo, tenho o Poetry que eu consigo usar. Mas hoje é tão simples você começar um projeto. Basicamente, a gente já tem algumas imagens já verificadas. Você já consegue garantir ali as suas extensões. Então, se a gente está falando de um projeto simples, 2 minutos a gente consegue criar uma versão. Principalmente que quando a gente está falando de um projeto assim, você não vai ter só o Python. Beleza, você não vai ter o Python mais .NET, mas você vai ter o Python, você vai ter um ambiente de CI/CD, então você geralmente vai ter algumas coisas relacionadas àquilo, você vai ter um ambiente de nuvem, você vai ter que se conectar com esse ambiente de nuvem, você precisa de um Azure CLI, você precisa de um GitHub CLI, alguma coisa assim. Então, essas coisas, a configuração, o gerenciamento de todo o ferramental que você precisa, não só da sua ferramenta de execução, da sua linguagem ali, já pode estar ali dentro, sabe? Então, dependendo, igual o Rio falou, é super rápido e super simples de você colocar lá dentro. Pode ser que seja um bom candidato mesmo você começar numa coisa simples. É uma imagem básica, pronto, tá ali, não precisa instalar feature nenhuma. Instalei,
cria uma imagem básica de Python. No futuro, comecei a precisar disso. Bota lá depois, ajusta lá depois, sabe? Tipo assim, hoje é extremamente simples, é extremamente intuitivo você criar isso lá dentro da sua ideia, você gerar esse ambiente de virtualização, que geralmente você vai fazer isso a primeira vez, depois você vai só ir adicionando configurações. O time chegou num determinado acordo sobre algumas configurações do ambiente, igual falou, de indentação, de não sei o que, você pode pegar a configuração da sua ideia e colocar dentro da configuração do Dev Container, para quando você criar um Dev Container, já criar com aquela configuração. Então, dá para fazer também, ao invés de ser... Geralmente as ideias permitem que você tenha configurações pessoais, configurações do workspace, configurações do projeto. Como é que você equilibra isso? Essa questão de personalização e de configurações de ambientes obrigatórias? Eu acho que, tipo assim, o cara prefere ter a árvore de pastas do lado esquerdo ou do lado direito, escolha pessoal. Padronização de se vai usar espaço, tab e tudo, aí eu acho que para legibilidade de código deveria ser compartilhado entre todos os senão o commit vira um inferno, né? Até porque, por exemplo, isso é até um caso. Eu participo de projetos que a gente tem dentro do CI ferramentas para verificar a formatação do código. Então, se ele não tiver bem formatado, vai quebrar o pipeline. E você vê desenvolvedor lá, meu pipeline não tá rodando, não tá passando. Quando ele vê, não, peraí, esqueci dessa configuração, dessa formatação, que já poderia ter sido antecipado. Então, acho que hoje, nessa parte, é algo que já é natural, né, pro time que quando começa a versionar e analisar esse tipo de estilo de codificação. Quem nunca fez um commit que alterou todas as aspas simples para duplas? Acontece. Uma coisa que eu tava pensando aqui é que a gente falou um pouco sobre o Dev Container ser um pouco da caixa preta, né? Que a pessoa que está entrando no time, às vezes não conhece bem como que funciona, ou como que aquele ambiente se preparou magicamente, né? Esse tipo de coisa. Mas eu fiquei pensando que, às vezes, também começar, né, a usar o Dev Container num time, também traz para esse time conhecimentos, né, a respeito de Docker, a respeito de containerização, que esse time só teria contato na publicação, né? Ou seja, ele vai começar a ter que se preocupar com coisas na hora de desenvolver, ao invés de ser só na hora de publicar. E que em projetos grandes, muitas vezes essa etapa de publicação, ela é separada, né? Apartada do time de desenvolvimento. Eu conheço em outras empresas, muitos times que nunca tocaram em outro ambiente que não seja de desenvolvimento. Que tá ali na bolhazinha ali dele e não sabe nem que estaciar um recurso na nuvem. Que não tem acesso para isso. Exatamente. Hoje é muito difícil você fazer um projeto e não ter nada de containerização no próprio projeto, sabe? Você vai fazer a publicação do seu código, muito provavelmente seu código vai ter um tipo de containerização. Mesmo que seja alguma coisa serverless, tem uma containerização por trás, alguma coisa assim. Então, ter esses conhecimentos, começar a ter contato, né? E bater a cabeça na parede mesmo e ter essas dificuldades, é assim que a gente vai aprendendo e melhorando e ganhando conhecimento. Aquele negócio, se tudo está sempre funcionando, você não está aprendendo nada, né? Você vai aprender quando tem aquele bug difícil lá, que você fala, que legal, é assim que isso aqui funciona, então. Quando você estiver em produção, você vê que o pacote não instalou corretamente, e você fala, opa, peraí, tinha que ter colocado isso aqui no Dockerfile. Exatamente. Nossa, eu lembrei que agora, já teve umas épocas que eu precisava trabalhar, que eu tentava gerar uma máquina virtual para ficar tentando compartilhar, cara, e aí você ficava tentando instalar coisa naquela máquina virtual, depois que ela tinha uns padrões, eu até esqueci o nome que o pessoal usava lá na Azure, lá para você colocar extensões, e você ficava botando script lá, nossa, era um inferno fazer esse negócio funcionar direito. Hoje com o Dev Container, cara, é igual você falou, Igor, Feature.NET versão 7, pronto. Acabou, tá lá e tudo, e já tá funcionando, sabe? Então é bem bom isso aí. Acho que a gente tava comentando que acho que eu sou um dos maiores defensores de Dev Container, que eu não consigo fazer nada sem Dev Container. Eu fiquei até pensando justamente nisso. Se você começasse um projeto agora, qualquer que fosse. Eu comecei semana passada, Dev Container. Dev Container. Você também? Pois sim. Hoje por todas essas vantagens e acho que o mais importante, como eu tô num papel que tô mudando bastante tem essa flexibilidade, de contexto, né? Eu acho que é algo que é mais importante ter esse tipo de troca do que, de fato, as funcionalidades em si. Como hoje é tão fácil criar, né, cara? A chance de você ter um problema de compatibilidade nessa troca de contexto lá na frente, o tempo que você vai perder para resolver isso, provavelmente vai ser muito maior do que o tempo que você vai perder, entre aspas, bem grande, de criar um Dev Container novo. Antes de vir pra gravação, a gente tava brincando, a gente falou assim, vamos parar
parar uma sprint aqui pra gente colocar um Dev Container. A Dudu falou assim, uma sprint? Não, coisa de 1 dia, 2 dias. 2 horas. Tá sendo conservadora, porque ele me vendeu com 2 horas. Bom, assim, então eu fiquei bem convencida, não sei se todos ficaram, né, todas as pessoas que estão nos ouvindo, mas eu fiquei bem convencida de que se eu começasse um projeto hoje, eu começaria com Dev Container. E é isso, espero que todo mundo aí tenha gostado e que estude mais sobre Dev Container e aplique na prática. Então, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada, Valeu, muito gente. obrigado, gente. Tchau.